Saúde a todos com a paz do Senhor. Mais uma noite nós aqui. Sei que eu estou começando um pouco atrasado. É porque eu estava entretido mexendo em umas coisas. E a hora passa você nem vê, né? Vamos falar um pouco de Deus hoje. Para as vidas que têm interesse em crescer cada dia mais na presença de Deus. Estou muito feliz e glorificando a Deus por tudo que Ele tem feito e permitido na minha vida. Vida essa que está no controle de Deus. Você tem falado dessa maneira? Você tem falado com Deus com relação à sua pouca fé? Ou você tem amontoado problemas um em cima do outro? Aonde você pensa que vai com esse monte de dificuldade? Deus ainda é Deus que pode resolver os teus problemas. Ele é Deus supremo sobre todos e sobre tudo. Ele é Deus. E não há Deus nem de longe nem de perto que se equipare ao Deus que nós servimos. O Deus de misericórdia que tem te mantido. Talvez você não tenha uma mansão, um carro novo, mas você tem melhor que isso, a presença de Deus na tua vida. Glorifique a Deus nesta noite, por Deus estar nos dando mais um dia de oportunidade para estarmos aqui, glorificando o nome dEle. Se você entrou aí hoje, entre sabendo de uma coisa: Deus tem muito a falar com a tua vida. Eu creio que Deus tem muito a falar com as nossas vidas hoje aqui. Então, inclusive, a leitura vai fugir do rol da semana. Vamos entrar com outro tema hoje. Vamos para o livro de Tiago, capítulo 1, versículo 6, aonde vai estar escrito assim, para a meditação das nossas vidas nessa noite. Todavia, peço com fé, sem qualquer sombra de dúvida, pois quem crê com reservas é semelhante à onda do mar, agitada, elevada pelos ventos. Vocês entenderam a proporção? Paz do Senhor, missionária Cida Lima, pastor Gilmar, irmã Francisca Souza e todos, que estejam aí, sejam bem-vindos para a honra e glória do Senhor. Todavia, Tiago, capítulo 1, e versículo 6 diz assim: todavia, peça com fé, sem qualquer sombra de dúvida, pois quem crê com reservas é semelhante à onda do mar, agitada, elevada pelo vento. Vocês estão entendendo o tamanho da promessa que envolve 100% a nossa fé? Sem fé é difícil você sair até de uma enfermidade. Gina Aquina da Costa, a missionária Gina, que Deus te abençoe. E dá um abraço no... Como é que é o nome do esposo? Qual é o nome do esposo da irmã Gina? Eu esqueci. Ele é tão quietinho que eu não guardo o nome dele. Laura Cristina, a paz do Senhor. Pastor Gilmar hoje está lá na igreja, no culto de ensino. Eita glória! A paz do Senhor Jesus Cristo, pastor José Carlos e pastora Carla. Aqui a missionária Cida Lima. Mais embaixo aqui, acho que eu vi minha prima, Laura. A paz do Senhor, que o Senhor te abençoe sempre. Você e a irmã Carla. Amém? Que Deus vos abençoe também. Então, cada um de nós temos que ter certeza de uma coisa. Sem a fé, você não atinge êxito nenhum, você não atinge alvo nenhum. Se não abastecer constantemente a tua alma, o teu espírito, do gozo e da permanência da fé. Às vezes nós estamos enfermos ou doentes mesmo, A paz do Senhor Jesus Cristo, pastora Carla, amém. É a irmã Francisca Souza, que está aí cumprimentando a minha esposa, amém? E Deus te abençoe.
Então, Tiago, capítulo 1, versículo 6, ele diz: todavia peça com fé. É um dos maiores segredos, é a fé. Você tem que determinar na tua vida com uma fé absoluta, dizendo sempre que você vai vencer, por mais que todos em volta estão dizendo que não. Mas a Bíblia diz que se você tiver a fé do tamanho de um grão de mostarda, você tem autoridade, autonomia, direção, controle e tudo aquilo que você falar, inclusive um monte. Se pedir a ele sair da esquerda para ir para a direita, ele vai, porque a tua fé te abastece dessa segurança. É por isso que muitos de nós pagamos um preço terrível. Estamos na igreja, mas a igreja não entende a gente. Estamos na igreja, mas você também não entende. E nem tem dado lugar para que se alimente da palavra, para que aumente a sua fé. É só através do conhecimento e da sua intimidade gerada aos pés da cruz, aos pés daquele que pode aumentar a minha e a tua fé. Então ele diz: todavia, peça com fé, sem qualquer sombra de dúvida. Pastor, por que o senhor parou aí nesse pedacinho? Vocês notaram que nós temos que pedir sem qualquer sombra de dúvida? Mas há muitas pessoas pedindo hoje, que é só ali naquele momento. Está pedindo, mas não está disposto a pagar, passar pelo processo. Está pedindo, mas não está disposto ou disposta a se entregar totalmente, aleluia, ao controle de Deus. Muitos de nós pedimos e pedimos mal, a Bíblia diz. É por isso que nós não recebemos. A palavra fala disso. Você não recebe porque você pede mal. Por que esse versículo diz isso? Porque quando você pede, você não pede com fé. Você pede, talvez, acreditando na oração do outro sobre a tua vida. E você tem essa direção. Se você tem fé demasiadamente que venha alegrar o coração de Deus, você pode ter certeza que a Bíblia diz que é muito mais fácil, né, irmã Nelly Batiste, né? Seja bem-vinda. É muito mais fácil uma mãe te negar o pão do que você com fé, pedindo com direção e também com fidelidade, amor a este Deus, e ele te negar. Deus não nos nega nada, porém temos que estar pronto para receber certas coisas. É isso que as pessoas confundem. Então por isso que esse versículo, Tiago, capítulo 1, versículo 6, ele afirma: peça com fé sem qualquer sombra de dúvida. A primeira segurança tem que estar na tua vida. Como que você pede algo a Deus confiando na vida de outra pessoa? Não é desta maneira que Deus trabalha. Há coisas que Deus quer ter um particular com você. Há coisas, não, Hamilton Moreno, que saudade, negão, onde é que você anda? Então, Deus, ele nos procura todos os dias, todas as horas, todo segundo, todo minuto, para que ele venha ter, aleluia, todos os dias, um acrescentamento, crescer dentro da gente. Mas muitas vezes nós não entendemos isso. Nós queremos Deus por fora e não por dentro. E Deus todos os dias, ele nos proporciona a possibilidade dele entrar na minha vida, no meu cativeiro, na minha história e fazer coisas sobrenaturais que só ele é capaz de fazer. Sabe por que você não recebe? É porque muitas vezes você pede, mas pede mal. E como que eu peço mal, pastor Zé Carlos? É quando nós pedimos sem fé. Quando nós pedimos no desespero e não temos fé. Aí você sai transitando de igreja em igreja com aquela dificuldade, com aquele fardo. E esse fardo nunca sai da tua vida. Sabe por que não sai? Porque você muitas vezes está procurando a resposta que o homem está falando e não o que a palavra está falando. Peça todavia com fé, sem qualquer sombra de dúvida, pois quem crê com reservas
Eita glória! Agora aí nós chegamos num ponto que muitos não têm. Você sabia que a palavra fala, pois quem crê com reservas. O que é reserva, pastor? O que é reserva? Vou te explicar já já. O que é reserva? Seus momentos de oração, seus momentos de intimidade com teu Deus, seus momentos de choro na presença dele. Aleluia. Jackson Calvacante, eu acho que é isso mesmo. Pai, Senhor, pastor, sou eu, irmão Jackson de Nova Marilândia, saudade de vocês. Peço oração para mim e para minha família, que não estão bem de saúde. Desde já o médico está passando aí, Jackson. Nós vamos anotar aqui no finalzinho, a gente, né? Vamos estar orando pela vida de todos. Amém? Então, peça, confessa em qualquer sombra de dúvida. Amém? Mas para você pedir confessa em qualquer sombra de dúvida, você tem que estar bem enraizado, não é? Mas o que me chama a atenção nesse versículo não é nem essa parte, é essa outra parte. Pois quem crê com reservas é semelhante à onda do mar. Pastor, o que quer dizer essa palavra reserva? Eu estava falando agorinha. É seu tempo que você glorifica a Deus. É a tua maneira de entrar dentro da igreja. É o seu compromisso para com as coisas de Deus. É a sua intimidade gerada com este Deus. A tua aproximação das coisas que Ele quer. Isso é ter reserva. Uma vez eu vi um pastor, já não está conosco, o pastor Lázaro. Já foi para a glória. O pastor Lázaro dizendo que na idade que ele estava, ele passou a receber coisas que ele tinha em reserva com Deus. Mas pastor, como é que eu ajunto? É fácil, é só ler aquele versículo que diz assim: ajuntai tesouro no céu, porque lá o ladrão não rouba, a traça não pode destruir, o ferrugem não come, nada entra no que você deposita aos pés do Senhor. Essa é uma grande verdade. A igreja nos dias atuais, boa parte de nós não temos reserva mais no céu. Sabe por quê? Porque cada dia mais nós estamos nos escorando nas outras pessoas e querendo até então que as outras pessoas levem a nossa cruz. E não é desta maneira que o Senhor requer de nós. Ele requer que você pague este preço, que entre debaixo do peso da tua cruz e diga: Pai, eu vou gerar reservas com o Senhor. Todos os dias vou dar um passo, 2 ou 3, mas estarei glorificando o teu nome, esteja bem ou esteja mal. Estarei te adorando na hora e fora de hora. É assim que você ajunta reserva. Reserva quer dizer uma segurança que você tem, uma estabilidade lá no céu, aos pés do Todo-Poderoso. E o dia que Ele resolver usar essas reservas que você tem, as bênçãos cairão na tua vida como chuva seródia, como a Bíblia diz. Estão dispostos para isso? Então ajunte um tesouro no céu. Tenha reserva. E essa reserva, um dia você vai usar ela. Eu vou te explicar o que é reserva. Eu há muito tempo atrás, eu ajudei algumas famílias com cesta básica. Eu não era pastor não, nem crente eu era. E os anos se passaram. Mas chegou a minha vez na cidade de Arenápolis, aonde eu me vi completamente enrolado. Não tinha possibilidade de nem ir trabalhar. Extremamente enfermo, agora casado com a minha esposa e a Samira. Samira saiu de manhã sem tomar café da manhã, sem comer o pão que ela comia todos os dias. E aquilo eu entrei em desespero porque nossas panelas estavam vazias. E o Senhor me diz: entra e venha falar comigo. E lá eu bati o joelho meu e comecei a falar: Pai, não estou aqui hoje como simplesmente um servo,
mas estou aqui hoje como teu filho. Se eu sou teu filho, por que estou vivendo isso? Aleluia! Era um desespero que eu estava. Mas de repente Deus bradou na minha vida naquele dia. Ele fala comigo diretamente. Ainda hoje te mostrarei quem eu sou, porque você tem reserva comigo. Oh, glória a Deus! Será que se você entrar numa dificuldade hoje, você tem reserva com Deus? Você tem reserva com Deus? Porque quem tem reserva com Deus, o Senhor entra e derrama aquilo que você ajuntou. Você só recebe de Deus aquilo que você mesmo ajunta. E Ele está aí, disponível a cada um de nós que quiser ajuntar no céu. Pode recorrer a Deus em qualquer hora da tua vida, que tu verás que a glória de Deus vai exalar na tua vida, vai acontecer coisas que você não faz ideia. Naquele mesmo dia, estava eu ali e peguei minha esposa, saímos numa motinha velha que a gente tem e fui à casa de um outro pastor. Quando cheguei lá, tivemos uma conversa, ele não sabia da nossa situação. E ele, quando eu estava saindo, Fábio Almeida, a paz do Senhor Jesus Cristo, pastor, a paz do Senhor, Maria Cícera, boa noite, a paz do Senhor, pastor, boa noite, a paz do Senhor a todos. E naquele mesmo dia eu vou na casa desse pastor, e quando eu estou saindo, ele falou assim para mim: pastor, para aí. Eu parei, uma área comprida. E eu sem almoço até aquela hora, já era 4 horas da tarde, porque não tínhamos o que comer. E ele disse: tu já viu alguém dar uma cesta básica de dízimo? Eu falei: já. Eu achei engraçado isso, pastor, nunca aconteceu isso comigo. E eu aqui pensando: oh Deus, eu precisando de uma cesta básica dessa. E ele entrou lá dentro e falou: peraí, eu sinto que essa cesta básica não é para mim. É assim que Deus trabalha. É quando você acalma e diz: pai, eu não vou aceitar essa situação, mas eu aceito a sua presença e o Senhor vai resolver isso. E esse pastor pegou uma cesta de quase 1 metro de altura. Nunca vi uma cesta tão grande. Ali tinha a carne que eu gostava e até o refrigerante que eu bebia na época, que eu gostava. Né, cara? Tinha a carne que eu mais gosto de comer. Estava naquela cesta básica. O choro dura uma noite, mas a alegria vai ser construída à noite ainda, para que você goze de manhã. É não entrar em desespero. Quem tem fé não tem desespero. Quem tem fé tem determinação. É uma diferença muito grande. Quem tem fé tem direção. Quem tem fé tem segurança. Quem tem fé tem visão de Deus. É isso que você tem que determinar na tua vida. Aumente, Pai, a minha intimidade contigo. E nós pegamos aquela cesta básica, saí com aquilo, a Carla com aquilo, nem sabia como é que levava, de tão pesada que ela era. E no meio do caminho, Deus, quando abre as portas, Ele abre e abre sem medida. Como é que é o nome da irmã? A irmã Patrícia. A irmã Patrícia liga para minha esposa e diz: a senhora está onde? E ela disse: eu estou indo para casa. Não passe aqui em casa. Sabe o que era? Mais uma cesta básica. Porque quando você recorre diretamente a Deus com fé, como esta palavra fala, peça com fé, sem qualquer sombra de dúvida, Ele brada no meu terreiro, Ele brada no meu celeiro, Ele brada na minha vida, Ele brada na tua vida, porque você usou determinação e fé consistente na presença de Deus. Essa é a diferença de quem serve a Deus com fé. A partir daquele dia, nunca mais nós passamos necessidade. Chegou ao ponto de nós ter mais de 9 cestas básicas dentro de casa, e nós dando para os outros chegando.
Chegou o ponto de Deus usar até os católicos para chegar lá e chegar com a caminhonete cheia de cesta básica. Um dia que aconteceu isso, pega o tanto que o senhor quiser aí. E eu sou vergonhoso, só peguei aquilo que eu sabia que eu ia usar. Não, pode pegar tudo. Não é assim as coisas. E nós já doávamos para os vizinhos da frente, para os vizinhos do lado. E ali, uma coisa foi levando a outra. Porque através da tua fé você remove montanha. Através da sua fé você vai ser curado. Através da sua fé, sua família, Deus vai entrar na vida daquele ou daquela que você colocou. Através da sua fé, essa fé forte e eficácia dela, você vai colher dentro de poucos dias, diz o Senhor, porque Ele é Deus e Ele não brinca de ser Deus. É assim que o nosso Deus trabalha. Ele trabalha em cima do que você leva até Ele. O que você tem levado para a presença de Deus? Só lamentação? Não, naquele dia que estava eu nessa crise, eu levei honra para Ele. O Senhor é o meu Pai, em Ti eu confio, e eu sei que o Senhor vai me tirar dessa situação. Então Ele disse, só me adora. Me adora é o segredo. E ali eu aprendi mais uma vez que mesmo que você esteja no maior deserto da sua vida, Deus brada de dia para que você não se queime nesse calor terrível que o deserto tem. Ele manda nuvens como fez com o povo de Moisés. E durante a noite o deserto é muito frio, né? O deserto é muito frio. E durante a noite o que esse Deus faz? Ele age de novo com a sua grande e preciosa providência. A Bíblia diz que ele aquecia o deserto. E o povo de Moisés nem sentia frio e nem sentia calor. Porque durante o dia andava debaixo de uma nuvem. Isso é providência de Deus, não é milagre. É providência de Deus. E Deus está falando para alguém nesta noite. Deus hoje vai bradar na tua vida, porque Ele é Deus da providência e sabe o que você está precisando. Pastor José, peço oração que o Senhor ore pelo meu irmão Raimundo Nonato e a família dele. A cara vai estar anotando já já. Isso é ter fé. Fé é ter segurança. Fé é você saber que o teu Deus não vai te deixar. Fé é você acreditar que por mais que esteja alto o muro na tua frente, esse muro vai cair. Entendeu? Porque o caminho que o Senhor traçou é aquele e o muro está no meio. Então tem dias na nossa vida que nós temos que chegar a Deus não mais como servo, mas chega com a direção de filho. Pai, eu sou teu filho. Por que está acontecendo isso comigo? Oh, aleluia! O próprio Jesus na cruz, ele deixa bem claro isso. Ele olha para o alto ali na cruz e diz, Pai, perdoa eles, porque eles não sabem o que fazem. Ele se dirige como filho verdadeiro até então. Ele se dirige e fala direto com Deus, Pai, perdoa eles, porque eles não sabem o que fazem. Eu sei que Deus lá em cima estava fervendo. É meu filho, mas eu vou ouvir esse clamor, porque tudo que Ele me pede, de maneira nenhuma eu deixo de fazer. E tudo que você pede, de maneira nenhuma Deus deixa de fazer. Para com isso. O diabo tem colocado muitos de nós a não termos mais fé, a não termos mais reserva, como este versículo diz. Nós temos que pedir com fé, entendeu? Pois quem crê com reservas é semelhante à onda do mar agitada. Creia, entregue-se mais, absorva mais a palavra, porque através da palavra você vai ver que muitas coisas na sua vida vai
vai ser destroçado, tudo aquilo que você pensa que é difícil vai se tornar fácil. Mas nós devemos aumentar a nossa fé, aumentar a nossa reserva com Deus, em cima do seu próprio sacrifício, das maneiras que você toma, os caminhos que você toma, tem agradado a Deus? Porque os caminhos que desagradam a Deus, você não junta reserva no céu, mas você ajunta os processos a ser lidos no dia da minha e da sua partida. E talvez lá nesses processos, que tem que estar ali guardado, possa estar o nosso julgamento final. Mas se você tiver fé e continuar caminhando no meio desses entulhos todos, você vai ver no meio desta fumaça toda existe um caminho. Não dê lugar aos entulhos, mas aumente todos os dias os seus passos em prol da sua própria salvação. Vamos para o segundo versículo de hoje. Mateus 14, versículo 28 diz assim: ao que Pedro exclamou: Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Quem não conhece essa história? Quando Jesus vem andando por cima da água, sobre a água, então Pedro vê ele. Nenhum discípulo agiu da maneira de Pedro, porque Pedro era doido mesmo, era extremamente sanguíneo. E ele, para tirar a dúvida, ele diz para o Senhor: se és tu, e Pedro exclamou: se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. E Jesus disse a ele: se tem fé, venha. Oh, glória a Deus! Se tem fé, venha! E Pedro desce daquele barco e começa a andar como Jesus. Foi o único discípulo que andou por cima das águas. Foi só ele. Poderia ter tido os outros 11 o mesmo gozo de Pedro, mas não tiveram, porque não sabe o poder e a imensidão que esse Deus é na nossa vida. Você tem que saber que o Senhor, se mandou você vir, pode vir. Mas o que faz Pedro afundar, pastor, é aquele crente de arranque. Hoje ele está com a fé inabalável, mas amanhã ele já está totalmente diferente. Ele começa a olhar agora, Pedro começa a olhar para as impossibilidades. Se Deus te mandou ir, Ele é o impossível na tua vida. As impossibilidades, você não pode dar direção àquilo. Você não pode olhar as impossibilidades. Pedro agora, ao começar a caminhar diante de Deus, ele começa agora a olhar as impossibilidades. Isso não é possível. Isso não pode acontecer. E o que acontece com Pedro em seguida é uma das maiores decepções com relação à nossa fé. E assim nós vivemos nos dias atuais. Pessoas que entram dentro da igreja convencido que precisa de Deus, mas passa-se os dias, daqui a pouco essa pessoa já não dá mais crédito e começa a afundar. Mas ainda hoje, Deus está falando com você e comigo, dando esta autoridade, esta autonomia de erguer a tua mão e Ele pegará nela e tu não afundará mais, porque Ele agora sabe que tu e eu, nós somos fracos na fé, e é todos nós. Sem Deus na nossa vida, a nossa fé é como folha. Não entendi essa, pastor. É fácil de entender. Se você tem fé grande, abastecida, é porque a presença de Deus é que faz com que você tenha isso. A sua única obrigação é olhar para a vontade de Deus, gerar mais intimidade, e a sua fé vai ser acrescentada todos os dias, porque aquele que vive e reina é quem faz com que ela cresça na nossa vida. Pedro afundou. Mas se você também estiver na situação de Pedro, estiver hoje com a tua fé balançada, Deus manda te dizer nesta noite: faça como Pedro. Ele também reconheceu que a fé dele era pouca. Homem de pouca fé. Não foi isso que Jesus disse? Ele começa a pedir socorro: Senhor, eu estou afundando. E o Senhor pega na mão dele e diz: levanta, Pedro,
levanta sobre a água de novo, porque agora eu estou contigo. Aleluia. Eu agora alimento a tua fé. Eu agora sei que você depende de mim, Pedro. E você também. Eu também. Nós, em geral, dependemos integralmente de Cristo na nossa vida. Porque sem fé, como já foi dito aqui, sem fé é impossível agradar a Deus. A fé é acasalada com a presença de Deus. A tua fé é acasalada com a presença de Deus? Ou a tua fé é solitária? Vai ficar igual Pedro, viu? A fé de Pedro foi mais que um desafio. Ele confundia, até aí ele não tinha fé. Ele tinha uma fé abastecida pelo eu. Uma fé abastecida que eu posso. Se ele pode, eu também posso. E não é desta maneira. O que Deus pode, só ele pode, não você e eu. Você só passa a poder ser ou fazer se você dá lugar e entregar a tua mão, a tua alma, a tua vida, para que ele te reja, para que ele te gerencie. Aí sim você pode. Glória a Deus, pastor Zé Carlos. É forte a mensagem de Pedro. Deixa o Espírito Santo te usar. Saudade do Senhor. Também, Robson Gonçalves. Que Deus continue te abençoando. Então Pedro, ele começa a afundar, porque ele estava em uma fé que era dele. Ele olhou para Jesus e desafiou: se és tu, me manda ir até aí. Quem é você? E Deus diz: vou te mandar. Pode vir. Pode vir do teu jeito. Que hoje, ainda aqui nesse mar, eu vou te ensinar a confiar em mim, Pedro. Eu vou te ensinar que a tua fé, ela só é forte quando está ligada a mim. Oh, glória a Deus. E Pedro, então, ele desafia: se és tu, me manda aí. Ele não falou aquilo por amor a Cristo. Ele falou aquilo por um certo desafio que ele estava fazendo. E ele fez, porque ele estava acasalando fé e coragem e determinação. Mas faltava uma coisa nessas três coisas: unção de Deus em todas essas ferramentas. Ele foi, mas daqui a pouco a fé que eu mesmo gero, ela gera muita dúvida. Mas a fé que o Senhor alimenta, você não tem dúvida nenhuma. A fé que o Senhor alimenta, você vai adiante. Você vai adiante. Você não afunda de jeito nenhum, porque você está na palma da mão daquele que não vai te deixar afundar. Então Pedro comete essa gafe, mas Deus o perdoa, para que aquela gafe fosse, na realidade, um grande ensinamento na vida de Pedro. E Pedro se tornou o que tornou, mas agora, depois disso, guiado pelo próprio Jesus. Pedro sempre foi sanguíneo, Pedro sempre foi muito direto, Pedro sempre foi muito explosivo, mas Deus trabalha na vida do homem e da mulher explosiva. Pode ter certeza disso, né, irmã Flávia de Mello? Que Deus trabalha na vida daqueles que dão lugar a Deus. E se dar lugar a Deus, a tua fé remove monte de um lado para o outro, porque Deus é contigo nas suas determinações. Entendeu? Então, todavia, peça com fé, sem qualquer sombra de dúvida. Se estiver enfermo, tu vai ser curado. Se estiver enferma, tu vai ser curada. Se é algo que só Deus para fazer, Ele já está indo ao encontro. Pode ter certeza disso. Mas você não pode ter uma fé como a fé de Pedro. Fé de desafio ao próprio Jesus. Se és tu que me manda ir até aí. A fé assim, você está ligando ela a uma coragem que você tem. Você é cheio de determinação. Mas Deus quer melhorar essa determinação na tua vida. Quer colocar essa determinação sobre o controle dele. E sobre o controle dele, Pedro só deu lucro para Deus. Pedro só deu lucro para Deus. No momento em que Pedro foi crucificado, a Bíblia nos relata que ele dizia: eu não mereço ser crucificado de maneira nenhuma de cabeça para cima. Quero ser crucificado de cabeça para baixo, porque Ele, o meu Deus, é maior. E eu sei o que me espera. Agora, a fé de Pedro era balanceada, controlada pelo Espírito Santo de Deus. Tem vários tipos de fé. Tem aquela fé de desafio.
Mas Deus está nela? Tá, se você dá lugar, tá. Porque o homem que não é de Deus também tem fé. Eu já vi pessoas falar coisas assim e ele ir atrás e correr, fé, determinação, coragem, estudar para aquilo e conseguir chegar lá. Então existe vários tipos de fé. Qual é a tua fé? A tua fé é aquela que hoje ela está de pé, amanhã ela está abalada? Porque a fé do verdadeiro cristão, ela não se abala nunca. Nunca se abala. Porque a fé é o ato de crer. A fé é inabalável. Viu? Mas pastor, está tão difícil as coisas. Tenho passado por tantas provas. Perdeu a fé? Não, né? Siga adiante. Prova acaba. Pode ter certeza disso. Todo poço tem fim. Todo poço tem fim. Acredite nisso. Há vários tipos de poço. Poço da enfermidade. Poço da decepção conjugal. Poço da falta de unção de Deus nas nossas vidas. Há várias decadências que a gente vai entrando. E cada dia isso vai evoluindo na nossa vida. E de repente você diz, não sei nem se eu amanheço amanhã. Mas se você tiver fé, quem tem fé verá a Deus. Essa é uma promessa de Deus para a nossa vida. E você tem que compreender isso. Viu? Compreenda isso. Vamos para o Mateus 21 e versículo 21, né? Então Jesus explicou-lhe: com certeza vos asseguro que se tiver a fé e não duvidares, podereis fazer não apenas o que foi feito à figueira, mas da mesma forma ordenar-se a este monte: erga-te daqui, lança-te no mar, e assim acontecerá. É o que eu estava falando. Jesus passa por uma figueira e olha para ela pela idade que ela tinha. E assim tem crente, viu? Está na igreja há tanto tempo, mas não produz nada. E Jesus olhou e fez com essa figueira diferente. E algumas vezes na palavra dele ele diz que corta. Mas essa não. Aquela figueira tinha uma visão assim tão bonita, ela era tão bonita, tão formosa. E Jesus olhou para ela e questionou: por que você não dá fruto? Que a partir de hoje você não dê fruto mais de jeito nenhum e morra. Por que você se esconde? Por que você tá aí no meio dos meus? Tá formoso, canta bem, prega bem, mas não tem fruto do Espírito. Tem muito crente assim. Por que você não dá fruto, hein? A Bíblia diz que tem o arrancar e o cortar, né? Acho que Jó 14,7 diz isso: bem-aventurado a árvore que foi cortada. Eu sempre falo isso aqui, porque ela voltará a dar fruto de novo. Mas essa não, Deus nem arrancou, só disse que ela não daria mais fruto e que daquele dia em diante aquela figueira iria secar. Aí quando eu falo que existem os filhos da perdição, as pessoas dizem: não existe não, pastor Zé Carlos. Existem os filhos da perdição. Que Deus vai dizer: olha, figueira improdutiva, a partir de hoje seque. Seque, porque você já fez de tudo por você. A partir de hoje, você não quer mais nada assim. E é por isso que Jesus fala no capítulo 21, e 21 é o versículo, né? Capítulo 21 e versículo 21. Então Jesus explicou-lhe: com certeza vos asseguro que se tiver fé e não duvidares, podereis fazer não apenas o que foi feito à figueira, mas da mesma forma ordenar-se a este monte: ergue-te daqui, lança-te no mar, e assim acontecerá. Qual que é o tamanho da tua fé? Como que é a tua fé? Tua fé é você mesmo que dirige ela?
Porque a fé que você dirige ela é humana. A fé que o cristão, que o homem de Deus, o renovado, aquele que dá lugar a Deus, ele usa, é sobrenatural, ela não é humana. Pastor, eu não sabia disso, não é humana. Porque todos, sendo crente ou não, tem fé em alguma coisa. Por isso que eu disse, há vários tipos de fé, mas a fé que transforma, a fé que dá crédito, a fé que faz com que você vença, a fé que tem te alimentado até os dias de hoje, é a fé que vem sendo abastecida pelo Espírito Santo do Senhor. É essa fé que você tem? Ou tem aquela fé que você acredita em você mesmo, como Pedro fez? Pedro desafiou Jesus, ele desafiou. Se é tu que me manda até aí, ele está usando determinação, coragem e fé, mas fé dele mesmo. Se a fé dele estivesse sendo controlada pelo Espírito Santo de Deus ou pelo próprio Jesus, que é ali presente, né? Estava ali diante dele, ele não teria afundado, porque ele não teria de maneira nenhuma olhado para as impossibilidades. Como é possível estar por cima da água? Agora, quem tem a fé abastecida pelo Espírito Santo de Deus, esse não treme de jeito nenhum. Ele teria chegado até Jesus confiando, sendo alimentado a sua fé pela presença de Deus que estava na frente dele. Mas ele foi em cima de um desafio. Pedro era terrível. A fé dele não era até aí alimentada pelo Espírito Santo de Deus, mas pela coragem que Pedro tinha. Ei, a tua fé, essa é sobrenatural. Tu não precisa de coragem. Você só precisa de ter o quê? De ter a presença de Deus na tua vida. Se você tem a presença de Deus, a tua fé se torna inabalável, né, Paulo Kleber? Inabalável a tua fé é. Acredite nisso. Você é capaz sim de mandar um monte da direita para a esquerda, porque Deus é contigo. O problema meu é impossível, né? Não. O Senhor diz que Ele é médico dos médicos, Senhor dos senhores, advogado dos advogados. Ele é o teu e o meu maior defensor. Mas para que isso aconteça no núcleo de cada vida especial que Ele escolheu, você tem que ter uma fé inabalável, controlada pelo Espírito Santo de Deus. Entenderam hoje a palavra? Sabe por que não acontece nada na tua vida? É porque você não dá lugar à verdadeira fé. A tua fé não vai funcionar assim. Não é assim. Você não está fazendo uma faculdade, você está lá fazendo uma faculdade. O que é que muitos crentes falam? Estou lá porque eu sou capacitado. É um tipo de fé. Mas se por acaso ele levar a bomba lá no final, ele não vem a questionar não. Agora, já tem aquele que tem a fé dele está envolvida em tudo que ele faz. Ele diz, olha, eu tenho fé que vou fazer uma faculdade e o Senhor vai bradar na minha vida, porque eu não tenho capacidade de fazer essa faculdade por mim mesmo, mas o sobrenatural vai acontecer, porque a minha fé está diante disso, e o meu Senhor está na frente ainda mais. Ele chama fé, e eu, através do Senhor, a fé vai, e eu vou logo atrás da minha fé, porque a tua fé vai te levar em lugares que você não faz nem ideia, se ela for controlada pelo Espírito Santo de Deus. Está entendendo a palavra de hoje? Quem pode adorar a Deus, adore aí no seu lugar. Levanta a tua mão comigo hoje e diga, eu creio que eu preciso abastecer a minha fé e ter ela agora uma fé macia, linda, porque quem tem Deus, quem tem a fé guiada por Deus, a tua fé brilha. Aonde você chega, você incomoda. Aonde você chega, todo mundo vê. Esse rapaz, ele tem determinação. Tudo que ele toca pode estar lá no árido do deserto, que vai dar flor, vai dar fruto, vai dar semente e vai haver crescimento em quem se entrega de verdade a tua fé nas mãos de quem pode fazer o milagre de dentro para fora na nossa fé. Pastor, eu não sabia disso. Eu creio que eu preciso amaciar a minha fé, amaciar ela, e a presença de Deus é que faz isso, Paulo Kleber. Às vezes nós temos fé, mas a nossa fé não é aquela fé verdadeira. A fé verdadeira é aquela que o Senhor nos presenteia com ela.
Ele simplesmente dá para nós a oportunidade de aumentar esta fé. E isso é responsabilidade minha e tua, isso é. Mas a semente Deus já colocou na minha vida e na tua vida. Talvez ela esteja um pouco gelada, talvez ela esteja, a tua fé esteja um pouco... Eu também já passei por isso. De ter dia de não ter fé nenhuma. De ter dia que eu deixei as decepções, as enfermidades, a falta de tudo, chegar a um ponto de dizer, eu não acredito mais em nada. Mas a semente que Deus plantou na vida dos escolhidos, ela desperta nesse exato momento, quando você diz, eu não acredito mais em nada. A fé começa a sair de dentro para fora, dizendo, você não, mas eu, tua fé, eu acredito. E vou trazer você de volta para a minha presença, para a presença do Pai. E a fé, ela é aliada com o Espírito Santo de Deus, ela vai removendo. Muitas vezes Deus aumenta a nossa fé na luta. Sabe por quê, irmãos? Porque no lado fácil nós não queremos. Nós não damos lugar para o Espírito Santo. E se não damos lugar para o Espírito Santo, não damos lugar também para a fé verdadeira, inabalável, que o Senhor deu para cada um de nós. Vamos para o terceiro versículo, Marcos capítulo 11 e versículo 23. Hoje você vai entender o que é fé. Que a fé, a responsabilidade do crescimento dela, não é só sua. José Carlos e Carla Alessandra. Amém, graças a Deus. Eu leio mesmo. Aí a Carla escrevendo ali, eu falei, quem é esse José Carlos? Tem o mesmo nome da minha esposa, olha. Marcos capítulo 11, versículo 23 diz, com toda certeza, está lá escrito, é com toda certeza que eu vos asseguro, que se qualquer pessoa ordenar a este monte, levanta-te e lança-te ao mar, e não houver dúvida em seu coração, mas crê que se realizará o que pede, e assim lhe será feito. É mais uma confirmação. Mas para isso nós temos que voltar na primeira leitura que a gente leu, que temos que ter o quê? Reserva. Quem tem reserva acontece isso. Mas quem não tem, pode falar para um monte aí, mas pode falar até para um copo, não é preciso um monte. Vai ficar o dia inteirinho lá, passa para lá, copo. Ele não vai passar. Porque lá no versículo capítulo 1 do livro de Tiago, o versículo 6 diz, todavia peça com fé sem qualquer sombra de dúvida, pois quem crê com reserva, parou bem aí, reserva. Você tem reserva? Para acontecer desse monte passar para um lado para o outro, você tem que ter o quê? Reserva. Que reserva é essa? Tesouros no céu. Ajuntai aonde? No céu. Porque lá a traça não te rouba, o ladrão. Já falei sobre isso aqui hoje. Não já? É impossível para quem tem reserva não receber de imediato de Deus. Mas o maior problema nosso hoje é que a maioria de nós não temos reserva mais com Deus. Aí quer receber, não vai receber nunca. Temos que ter reserva com Deus. Então Mateus capítulo 11, ele dá certeza que se pedir, sem haver dúvida no coração. Pastor Zé Carlos, tem mais isso. Irmão, Deus só trabalha se o seu coração estiver já vendo aquilo pronto. Ele só encarrega de fazer o sobrenatural. Porque a tua fé é uma fé tão grande, tão abastada de firmeza, tão enraizada na pedra que é Jesus, que jamais o que você pedir vai deixar de acontecer. Desde a nossa transformação, meu irmão, vem através da semente da fé. Ué, pastor, eu não sabia disso. Ué, sem fé Deus não transforma ninguém. Como que você acha que Deus transformou a tua vida e a minha vida? De qualquer jeito? Não, foi você se entregando. Se entregou e chegou à frente dele e disse, Senhor, não posso, me ajude. Eu quero ser um homem, uma mulher diferente. O que Paulo diz nas Escrituras? Ele diz, olha, a sua graça. O que é graça, pastor Zé Carlos? Presença, ação de Deus na nossa vida. A sua graça me basta. Poxa, a sua graça, só isso, Paulo, basta a graça dele.
você tem da graça do Senhor, você tem uma fé extremamente alta. Quando ele vai dormir em Cristo Jesus, ele diz: eu combati o bom combate. Lutou a carreira dele inteira. Mas uma coisa sobreviveu com Paulo. O que foi que sobreviveu com Paulo? O que é que Paulo guardou? É o que nós estamos falando aqui hoje. A fé vai com você para o céu. Ele diz: mas eu guardei a fé. Ele não guardou carro, ele não guardou dinheiro, ele não guardou um tesouro escondido, ele não guardou conhecimento nenhum. O que ele disse foi o necessário para que você conheça a vida eterna, que você permaneça lá também através da tua fé. Ele diz: eu guardei a minha fé. Até para chegar no céu você vai precisar da fé. Viu? Ele diz: eu combati o bom combate, e o resto, as demais coisas dane-se. Mas eu guardei o principal, a fé. Fé essa cheia da presença de Deus. Vamos para o livro de Atos, capítulo 10, versículo 20. Efésios 4, versículo 14, eu estou doido. É isso mesmo, Efésios 4, versículo 14, que diz: o objetivo é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas teológicas. Aí que eu queria, tá? Pelas ondas teológicas, nem jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrina, e pela malícia de certas pessoas que induzem aos incautos ao erro. Quem tem fé não é levado muito fácil. Quem tem fé abastecida mesmo não é levado de jeito nenhum, nem um negócio muito fácil. Efésios capítulo 4 diz: o objetivo é que não sejamos mais como crianças, que não venhamos estar oscilando na fé. Porque aí é uma grande brecha onde o inimigo das nossas almas entra e coloca a raiz dele também para crescer no meio da tua fé. Não dê lugar, levados de um lado para o outro pelas ondas teológicas. Pastor, lá no livro de Efésios já falava das teologias já. Eu noto que depois da teologia sendo obrigatório dentro das igrejas, eu concordo que venha a ter. Mas tem muitas pessoas confundindo, que agora já não aplica mais a palavra segundo o que o Espírito quer. Mas estão ali todos os dias aplicando uma palavra mecânica. E a igreja está se distanciando da presença de Deus. É o homem aplicando ele mesmo dentro da igreja. Eu admiraria e tiraria o chapéu para alguns homens que ainda existem dentro da igreja, que com teologia ou não, agia, fica longe dele quando ele está na presença de Deus. Ele diz: eu conheço, mas eu vou ao que é o dono da sabedoria para dizer para a igreja o que ele quer falar e não o que eu quero falar. E tem muitos homens hoje que estão aplicando a sua vontade dentro da igreja, e a vontade do Pai tem sido encoberta, tem sido indesejadas por esses homens, porque eles têm outros planos com o povo de Deus. Não é Caleb? Caleb e Luciana, para quem não sabe, Caleb é o meu bebê, né, cara? Deve tá rindo sozinho lá. Ele falou: mas não era Calebinha, não. Calebinha é minha netinha. Tu é o meu bebê que Deus me deu, meu filho. Oxente, né? Papai ama tanto. Então é isso. O objetivo é que não sejamos como criança. Por que nós estamos tendo essa conversa hoje aqui dentro da Bíblia? Para que você amanhã não seja enganado, às vezes por um teólogo desse. Senhor, o que o senhor tem contra a teologia? Não tenho nada não, eu também tenho. Mas vocês não veem eu usando. A teologia é muito legal quando você aplica uma palavra, mas que
o endossamento desta palavra, a presença do Espírito Santo está nela. Ela vai, se você pode usar sim, usar, e você vai se maravilhar com isso. Que o conhecimento é lícito que nós venhamos a ter conhecimento, mas cuidado com o mal que esse conhecimento pode fazer na tua cabeça. Porque tem pessoas que dizem, não, agora eu vou ser o melhor teólogo aqui. E aí daqui a pouco você começa a não enxergar mais Deus, mas enxergar você mesmo. E se você estiver enxergando você mesmo, pode crer numa coisa que é extremamente verdade: o Senhor se afastou e está do teu lado bem longe, e agora é você que está levando uma igreja inteirinha. Como a gente vê, nós encontramos no dia a dia, muitas igrejas aí, que a presença de Deus, que a fé, nada está ali mais a não ser a direção teológica de alguns homens que têm a igreja para arrancar a última lã, até o último fiozinho. Ali só se fala em dinheiro, mas não se fala mais na presença de Deus. Ali só se fala em benefício aqui na terra, mas não se fala mais da fé. Ali só se fala que se você estiver ali, você vai sim ser abençoado, mas você não escuta mais e nem vê a presença de Deus naquele lugar. E a Bíblia relata muito bem claro que abaixo das nuvens o diabo está falando dentro das igrejas. Tá não, pastor? Não tá o quê? Foi aí que tudo começou. O homem não dando lugar mais a Deus, que Bíblia você mas dando lugar à vontade dele mesmo. E por isso, por ter tantas pessoas que não dá lugar à verdadeira palavra, está dando lugar a esse tipo de pessoa. É que tem a fé hoje que nem existe, acha que é uma fé, mas você não tem fé. Você acredita no que aquele homem falou, mas você tem que acreditar no que Deus está. Quem foi que fechou essa porta? Quando Jesus passa pelo processo da cruz, ele rasgou o céu para que você tenha, o direito de falar com Deus diretamente. E ele te revelará o que é certo e o que é errado, tá? Foi na cruz que ele um dia te deu esse direito para você e para mim. Se você não acha que foi lá, então já te convenceram de outra forma. Deus ainda continua exigindo de nós o lugar dele na vida de cada um de nós. Amém? Vamos para Tiago capítulo 1, versículo 7. Sem fé, sem direção. Tiago capítulo 1 diz, em versículo 7 diz: não imagine tal pessoa que assim receberá coisa alguma do Senhor. Temos que ter fé, temos que ter direção, e acima de tudo, a segurança que a nossa fé não é uma fé vinda da terra, alimentada pelas coisas que eu vejo, mas é uma fé alimentada pelo sobrenatural. Tua fé é assim? Vamos para o último versículo? Ou vocês querem mais? Se quiser, a gente vai mais, né? Veja bem o que diz o livro de Tiago, capítulo 5, versículo 14. Isso é para alguém aí. Guarde bem essa palavra. Olha o que a fé é capaz de fazer. Se a oração feita com fé, oração é uma coisa, fé é outra. Oração é o clamor, a necessidade, aquilo que você almeja. E a fé é o trator que vai puxar isso. Se a sua oração feita com fé, curará o doente. Oh, glória a Deus! Te curará aí hoje instantaneamente. Feita esta oração com fé. E que tipo de fé, pastor? A fé alimentada por Deus. Vai me curar, pastor? Vai.
Mas aí nós vamos para o livro de Tiago, lá em cima, onde a gente leu. Vamos ver se você tem reserva lá. Tem esse probleminha. Porque quem não tem reserva, a oração dele não é firme. A oração dele não tem uma direção certa. Porque a fé dele está abaixo de qualquer outra coisa. Mas quem tem fé, e esse não, ele tem uma oração firme, uma oração confiante, determinante, e vai acontecer a cura em nome de Jesus, porque a tua fé, ela se sobressai sobre qualquer enfermidade. Tiago capítulo 5, versículo 15, é isso, a oração feita com fé curará o doente, e o Senhor o levantará, e se houver cometido pecados, será perdoado. Até essa autoridade você tem. Até essa autoridade, se sua fé é uma fé. Arrumei um cabelo aqui agora, não sei nem de onde saiu, meu cabelo é curtinho. Se a sua fé for uma fé que não oscila, mas que tem direção, e ela é alimentada pelo Espírito Santo de Deus, você vai orar por alguém doente, e essa pessoa será curada. Você vai orar para um dependente químico, ele vai ser liberto. Você vai orar para alguém que não se dá bem na vida de jeito nenhum, e essa pessoa vai se aprumar. Sabe por quê? Porque a tua fé vai determinar isso na vida dessa pessoa. E a fé, sem ela é impossível você chegar no céu. Mas pastor, o que você está falando? Paulo disse o quê? Combati o bom combate. O que foi que ele guardou? O combate? O que foi para o céu com Paulo? A fé. Então sem fé, você não vai chegar nem no céu. Não tem como você chegar lá. Eu só sei de uma coisa. Por maior que seja o teu problema, por maior que seja a tua dificuldade na noite de hoje, eu quero te falar que a tua fé pode reverter tudo isso na parte do amanhã. Amanhã tu vai acordar e ver a tua saúde de volta. Aquela porta fechada vai estar aberta. A todos aqueles empecilhos, a partir de hoje, Deus te manda te informar. Dê lugar ao meu Espírito na tua fé, e tu abalarás tudo que tiver na tua frente. É isso que acontece. Os pastores hoje não falam mais sobre isso. Parece que os pastores que estão trazendo a fé só para eles. Vem aqui, minha irmã, que eu vou orar por você. Eita glória, estou vendo mais não sei o que. E a irmãzinha chora, pula. Bom de tomar vergonha, né? Bom de tomar vergonha no raio da cara. Quantas vezes tu já fez isso e sai do mesmo modelo? Você não se tocou ainda não? Olha o versículo ali que diz, olha. Tem um versículo aqui que diz que nós temos que deixar de ser o quê? Criança. Olha, pastor, mas eu estou sendo... E muito criança. Aqui, qual que foi o versículo que eu li? Então Jesus explicou, com certeza segurando. Com toda certeza você assegura que qualquer pessoa ordenar, este monte levanta, vai se levantar. Mas nós temos que deixar de ser criança, irmãos. Deixar de ser criança e andar na dúvida com Deus. Você precisa... Aqui, Efésios 4, versículo 14, que diz o quê? O objetivo é que não sejamos mais como crianças. Quantas pessoas estão aí pagando um preço terrível? Vai em tudo que é a igreja, vai lá, roda, volta do mesmo modelo. E você não se tocou ainda não. Só vai funcionar quando você descer na olaria e deixar Deus fazer por você. Vá na olaria, que de repente você tem umas coisas rachadas que ele precisa quebrar. De repente tem umas coisas que ele precisa para a sua fé aumentar. Como que Deus vai encher vaso rachado, irmão? O óleo que ele desce sobre a barba de Arão é o que ele te enche nos dias de hoje. Se você estiver rachado é porque você tem uma fé oscilante.
É que a tua fé ainda está ligada a você mesmo, mas a tua fé precisa se ligar às potências celestiais e tu verás que Deus vai reparar o vaso. Ele vai sim levantar a tua estrutura, colocar você no eixo e a glória dele vai permanecer para a tua vida até que do alto ele venha em teu socorro e em meu socorro. E tu levarás para o alto isso, em nome de Jesus. Essa é a palavra de hoje. Ah, eu não gostei, pastor. Eu não pedi para você ficar aí. Só fica crente aí, tá? Aí só, isso aqui é a palavra para crente que quer crescer. Ah, pastor, mas é verdade. Só para quem quer crescer espiritualmente. Ah, o senhor deve ser um grande, aprofundado. Sou sim, aprofundado aos pés do Senhor. Viu? Não tem nada de aprofundado aqui, estudo escatológico e mais ninguém. Eu saí dessa fase. Eu sou o que Deus manda ser. Faça a minha vontade. Ouça o que eu estou falando, porque eu quero falar com a minha igreja. E eu sei que nesse monte de confusão, a igreja do Senhor permanece firme para a honra e glória do nome dele. Vamos orar? Agradecendo a Deus. Estou muito feliz hoje de ter visto Calebinha, né? Também hoje a presença do Paulo, né? Paulo Kleber, nunca tinha visto ele aí, né? O Paulo, né? Paulo é o esposo da Flávia, né? Ainda hoje eu falei com o Júnior, e o Júnior, tu sabia, Paulo, que o Júnior era o meu melhor amigo? Aí no dia que ele chamou você de melhor amigo, eu fiquei meio triste, né? Mas aí eu entendi. O Júnior é um grande amigo meu, pai. Eu não sou muito rodeando ele, não. Ele sabe que eu sou assim esquisito. E eu fico muito feliz. Se ele é teu amigo, você é meu amigo também. Viu? O dia que você precisar da gente, pode recorrer a nós. Você mora no mesmo bairro que nós aqui. Tá bom? E nós, cara, dinheiro não, mas vontade de ter eu tenho bastante. Vamos orar. E vou começar hoje orando pela vida do Paulo, pela vida da Flávia, não é? Já, irmã Flávia, vai passar tudo, viu? Você vai ver teu esposo de pé para a glória de Deus. Vai passar, Paulo, isso é só uma fase. Isso é Deus nos melhorando. E eu sei que em alguma situação a nossa fé aumenta. Também vou orar hoje pela vida da minha netinha Calebinha, né? Eu tenho que lembrar dela, tadinho. Nunca mais vi ela. Bendito Deus, nosso Pai, rico em poder e misericórdia. Nesta noite quero te agradecer, não só eu, mas todos que estamos aqui hoje na tua presença. Muito obrigado pelas informações que o Senhor nos deu, esse alimento tão forte na noite de hoje. Pai, não sou nada sem o Senhor, assim como os demais que estão aqui hoje. Deus, é portanto que nós confiamos tanto, é que entregamos as nossas dificuldades também, para que seja orientada, que seja vista pelo Senhor e analisada, e o Senhor é quem toma a melhor decisão nas nossas necessidades. E portanto, meu Deus, apresento nesta noite a irmã Flávia e apresento Paulo Kleber, este casal tão especial, que eu sei, meu Deus, na noite de ontem, o que o Senhor me mostrou sobre a vida de Paulo. Paulo, Deus tem muita coisa a fazer. E eu sei que Ele está trabalhando da melhor maneira possível. Não é para a morte, mas é para o teu crescimento espiritual. Eu ainda vou ver, Pai, ouvir falar da vida deste Paulo. Porque o que o Senhor me mostrou nesta noite passada foi algo extraordinário. Coisas grandes e boas que ainda não sabes, Deus tem preparado, Paulo, para a tua vida, para a vida da Flávia também. Coisas que Ele vai, agora você não está entendendo, mas o Espírito Santo de Deus vai te fazer compreender quão grande é o plano de Deus a ser exercido na vida deste casal, da Flávia e do Paulo Kleber. Deus, também nesta noite eu apresento a Calebinha, as irmãs de Calebinha, todas elas, Pai. Apresento o irmão também que ela tem, só um irmãozinho. E apresento esses dois pais, esse casal, Pai, tão especial, que é a Luciana e o Caleb. Nome esse
que o Senhor me deu de presente. O prazer de viver momentos com esse casal. Ao contrário, muitas vezes ele diz, aprendi muito com o Senhor, mas muito pelo contrário. Eu aprendi muito com Caleb e a irmã Lu, que é assim que nós chamamos. Que o Senhor dê a eles, Pai, todos os dias uma raiz a mais. Entre na tristeza que às vezes bate em um deles, e o Senhor está arrancando isso. Dê a ela, Pai, uma noite de alegria, que ela deite sem se preocupar na noite de hoje, porque o amanhã não pertence à irmã Lu. Aleluia! Dê à irmã Lu, Pai, alegria 100% e gozo em andar por estas ruas de cabeça erguida, porque grandes coisas o Senhor fez e vai continuar fazendo por esta família. Zele da vida, Pai, deste casal, porque grande é as ferramentas aí unidas um com o outro, em diferentes mundos, em diferentes dias, o Senhor vem mostrando e trazendo todos os dias a tua graça, que permanece firme na vida deste casal, fazendo todo o que é necessário, equipando este casal para algo sobrenatural que muitos não irão entender. Deus esteja na vida deles todos os dias, para a honra e glória do teu precioso nome. Deus também apresenta nesta noite a vida do Jackson, que pede oração por ele e por toda a sua família. Ele diz aqui que está com problema de saúde, mas o Senhor é médico dos médicos e não há médico igual ao Senhor. Passe e visite o teu servo, sua serva, seus filhos, e anda hoje. Ele se sentirá melhor, porque eu sei que o Senhor tem coisas grandes vindo ao encontro de quem serve a Deus com fidelidade. Seja mais uma vez médico dos médicos, não só na vida deles, mas na vida de todos que estão aqui hoje presentes. Que o Senhor seja o médico dos médicos. E assim, Pai, eu agradeço por tudo que o Senhor tem feito na vida deles. Irmã Cida Lima também pede oração nesta noite pelo irmão Nonato e a família dele. Oh Jesus, que o Senhor coloque o Raimundo Nonato na posição que lhe agrade. Que o Senhor transforme a casa de Raimundo Nonato naquilo que tem que ser. Muitas vezes nós não entendemos a tua maneira de trabalhar, mas que os aproxime o Raimundo Nonato todos os dias, ele e a família, que o diabo não vai vencer de jeito nenhum. Essas almas te pertencem e a ti, Pai, está aí toda a responsabilidade de zelar. Eu sei que em alguns momentos a gente ou nós mesmos ficamos fracos e decidimos parar no meio do caminho, mas o Senhor é aquele que engata o anzol e não perde de jeito nenhum aquele que o Senhor tem o chamado ainda antes do ventre, como em Efésios 1 e versículo 4, e o Senhor diz lá que antes da formação de tudo, o Senhor já tinha um plano estabelecido para nossas vidas. Deus, assim, entre na vida de Raimundo Nonato, de toda a sua família, e faça notório o teu nome. Deus, nesta noite, também apresenta um casal de pastores, pastor Gilmar, missionária Cida Lima, lá no estado do Piauí. Apresento também os seus filhos, apresento a saúde da irmã, da missionária Cida Lima, que está aí passando por uns dias de resguardo pós-operatório. Que o Senhor Deus dê, Pai, todos os dias a cicatrização perfeita, porque esse casal está sob o teu controle. Que o Senhor esteja abastecendo eles todos os dias de muito mais fé, muito mais confiança, porque o Senhor é Deus, é o Senhor que está com eles ali naquele estado. O Senhor os trouxe de outros estados, e para que o seu nome seja engrandecido na vida de cada um deles. Pai, também nesta noite apresento a vida do pastor Cidercino, irmã Maria, pastora Maria Aparecida e irmã Joana. Deus, que se complete a tua promessa sexta-feira na vida deste casal. Oh glória, porque o Senhor é Deus e o Senhor conhece o nosso limite, e o nosso limite o Senhor só vai
até no máximo do nosso limite. O Senhor não ultrapassa os limites. Eu sempre falo isso aqui, e para honra e glória do Senhor, tenho eu um motivo para glorificar o teu nome, que o advogado dos advogados entrou na causa deste casal. Que assim seja feita a tua vontade. Deus, nesta noite apresenta a vida da irmã Josefa, todos os seus filhos, seu esposo, seus netos, genros e noras, porque eu sei que o Senhor é Deus e que o Senhor está construindo na vida desta família grande, é para exaltamento, para o crescimento do teu nome, que o seu nome seja exaltado no meio, no núcleo desta família. Deus, também nesta noite apresenta a vida do Júnior Passamai, de Kelly Passamai, aonde eles estiverem, Pai, que o Senhor seja Deus, Deus por absoluto na vida deste casal, que o Senhor dê todos os dias a graça do teu óleo neste casamento, e que tudo venha se encaixar conforme o teu querer e a tua vontade, que esta presente que o Senhor está dando a eles não seja como desculpa para se manter nada, mas que seja para gozo e alegria definitiva na vida deste casal. Deus, também nesta noite eu apresento a saúde de minha mãe, a saúde dos meus irmãos, saúde de minhas cunhadas, do meu único cunhado, dos meus primos lá no Portugal, aqui em Curitiba, ali em Rondônia, aqui, meu pai, em Cuiabá, ali a minha tia também, a Sebastiana, missionária Sebastiana, que o Senhor abençoe cada primo meu, a Laura, Pai, que estou sempre falando com ela, que o Senhor entre na causa dela como o Senhor sempre entrou, porque para o Senhor nada é impossível. Cuide da família que ela gerou, Pai, as filhas, os netos, os genros, e que assim seja feito desta família um grande tesouro aqui na terra, que o Senhor resgatou, tirando do mundo e levando para a sua celestial mansão nova de Jerusalém. Deus, nesta noite eu te agradeço pelo Deus perfeito que o Senhor tem sido nas nossas vidas. Deus, o Paulo Krebe, entra na saúde de Paulo Krebe, faça a diferença, porque eu sei que está nas tuas mãos, e que seja derramado, Pai, para que todos vejam que Deus é na vida deste homem, que Deus é na vida deste casal. Pai, também nesta noite apresenta a vida do Ian, da Samira, ali da Anne, a da minha esposa Carla, a minha vida, e também este trabalho que me faz revigorar-me espiritualmente todos os dias. Oh Senhor, muito obrigado por mais essa oportunidade alcançada, e desta maneira glorifico o teu nome, e em que esta noite seja uma noite abençoada nas nossas vidas. Deus, visita cada família, o Valdivino lá no Progresso, Pai, visita a saúde dele, visite a esposa, os netos, as filhas, os genros, e faça, Pai, aquilo que o Senhor já desenhou e projetou para esta família. Deus, que a tua graça permaneça para sempre nos corações de quem dá lugar, e quem dá lugar diz amém, em nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor Jesus, o amor de Deus, esteja nos corações de cada um de nós. Acho que eu vi ali Kelly Inácio, tá ali, né? Amém. Ó, gente, eu tenho um canal lá no YouTube, vai lá e se inscreve lá, é José Carlos Salutar, tá? Só chega lá e se inscreve, não faço nada lá não, é tudo que acontece assim, eu jogo lá. Mas se você vai lá e se inscreve, aí eu fico legal, né? Vai juntando, até um dia a gente fazer esses trabalhos pelo YouTube. É que aqui tá tão bom também, né? Eu tô todo dia falando que eu vou, mas eu nunca fui. Então tudo que acontece aqui eu mando pra lá, tá? Mas não custa nada você entrar lá, José Carlos Salutar, S-A-L-U-T-A-R, José Carlos Salutar. Esse é o canal nosso de YouTube. Mas eu não falo nada lá, é tudo que eu faço aqui. Aí você entra lá, por favor, se inscreva, que lá vai demorar aquilo lá crescer. Aqui não, aqui já cresceu bastante. E é, pastor, o senhor está pretendendo ganhar dinheiro com isso? Eu falei em dinheiro aqui? Não. É que lá eu atinjo mais gente, mais pessoas, né? Do que no Face. O Face agora meu, ele é profissional, olha só. Foi o Face que fez isso automático. Esse negócio de estrela aí, não foi eu que inventei isso não.
é que agora eles querem que eu abra um tal de uma empresinha, né? E eu não vou abrir de jeito nenhum, né? Eu não estou dando conta de mim sozinho, não, inventar empresa. Então, assim, né? Tá aí, quem quiser ajudar, ajuda, é assim. Mas não mexa com essas estrelinhas, não. Isso aí é coisa do próprio Face, não foi eu que fiz, não. Que Deus vos abençoe, viu? Já tô com saudade já. Amanhã é que dia? Amanhã é terça-feira. Amanhã é quinta. Eu tô ficando doido mesmo. Que a graça do nosso Senhor Jesus, o amor de Deus, a consolação e a comunhão do Espírito venha estar com todos. Se eu já dei a graça, estou repetindo de novo. Dá um abraço em todo mundo. E amanhã estaremos aqui com outro assunto. Muito obrigado, Paulo. Estou todo dia aqui, viu? Que Deus vos abençoe. O Paulo é novo. É a primeira vez que eu vi ele aí. E eu preciso me aliar mais a Paulo. Não é não, Paulo? Para virar aquele fechamento. Fique com Deus e até amanhã, gente.